Você já sentiu isso? Aquela inquietude na alma que te acorda no meio da noite, quando o mundo está em silêncio e você está completamente sozinho com seus pensamentos e suas preocupações. O relógio, com a sua luz fria, marca 3 da manhã. Uma hora misteriosa que muitos chamam de a hora do lobo, a hora da escuridão. Mas e se eu te dissesse que para milhares de pessoas ao redor do mundo, essa é a hora de uma poderosa revelação? Um momento de conexão profunda que está transformando vidas de maneiras que a ciência e a lógica não conseguem explicar. E que existe o mistério da oração de 3 AM que está mudando vidas pelo mundo. Eu vi isso acontecer com um amigo e a história dele é tão surreal que, se não tivesse testemunhado, eu mesmo não acreditaria. A história começa com Marcos. Marcos era professor de história em uma escola pública, um homem de fé inabalável. Mas o salário dele parecia sempre sumir antes de chegar ao fim do mês. A vida dele era uma equação impossível de ser resolvida. As contas do aluguel, do carro que estava quebrando, as despesas do filho com a escola particular. A esposa, Camila, trabalhava duro, mas o salário dela também não era suficiente. A casa, antes cheia de risadas e o cheiro de bolo assando, agora era tomada por um silêncio pesado, um silêncio de preocupação. Eles viviam de uma fé que parecia não encontrar eco na realidade. Marcos orava, de joelhos, com lágrimas. Clamava por uma vida melhor, por prosperidade, por uma bênção que os libertasse daquela escassez sufocante. Mas a resposta nunca vinha. A angústia de Marcos começou a se manifestar fisicamente. Ele não conseguia mais dormir. E, ironicamente, ele sempre acordava no mesmo horário, 3 da manhã. No início era uma coincidência, depois uma tortura. Ele se levantava, tomava um copo de água, olhava pela janela para a rua escura e vazia e sentia um nó na garganta. Ele tentava voltar a dormir, mas a sua mente estava em um turbilhão de dívidas, de planos que nunca saíam do papel, de um futuro que parecia cada vez mais cinzento. Em uma dessas noites, a angústia era tão grande que ele se ajoelhou ali mesmo, no chão frio do quarto. Ele não orou pedindo nada. Não tinha mais forças para pedir. Ele apenas desabafou. Deus, ele sussurrou, eu não aguento mais. Eu estou exausto. Eu sei que o Senhor tem um plano, eu sei, mas eu não consigo ver, eu não consigo encontrar. Eu sou um fracasso. A minha família está sofrendo e eu não posso fazer nada. Eu não entendo. Qual é o meu propósito? Qual é o meu lugar? Ele ficou ali por longos minutos, sentindo a umidade fria do chão, com o coração partido. O silêncio era tão pesado que parecia ter uma textura. E foi nesse silêncio, nesse vazio, que algo diferente aconteceu. Não foi uma voz audível, foi um pensamento, uma lembrança. Ele se lembrou de uma passagem bíblica que havia lido há anos, mas que nunca havia realmente entendido. Uma passagem que falava sobre a sabedoria divina e o poder de conhecer o coração de Deus. E junto com essa lembrança veio um nome, o nome de um aluno, Pedro. Pedro era um aluno de Marcos há 10 anos e era fascinado por história. Marcos havia sido o único a incentivá-lo a seguir a carreira, mas Pedro havia sumido da sua vida. Aquele nome, no meio daquela madrugada, parecia completamente aleatório. Insano, até. Mas o que ele tinha a perder? Marcos, com o coração em um misto de ceticismo e esperança, fez algo que jamais havia feito. Ele pegou o celular, acendeu a luz da tela e, na frieza da madrugada, procurou por Pedro nas redes sociais. E lá estava ele. Pedro, que Marcos se lembrava como um adolescente tímido e apaixonado por história, havia se tornado um empresário de sucesso, dono de uma empresa de conteúdo digital. A partir daquele momento, a vida de Marcos mudou, mas não do jeito que ele esperava. Não foi um milagre de dinheiro caindo do céu. Foi um milagre de propósito. O mistério da oração de 3 AM não era sobre pedir, mas sobre ouvir.
O silêncio da madrugada era o momento em que a voz de Deus, que é sutil, pode ser ouvida sem a distração do mundo. A sua inquietação era, na verdade, um chamado. Ele escreveu uma mensagem para Pedro, uma mensagem honesta, sem rodeios. Explicou a sua situação e a sensação de que Deus o havia direcionado a entrar em contato com ele. Pedro, ao ler a mensagem, sentiu-se profundamente tocado. Ele explicou que sua paixão por história, incitada por Marcos, havia se tornado o motor de seu sucesso. Ele havia construído um império de conteúdo, mas sentia que faltava algo. Faltava a alma, a paixão genuína de um verdadeiro historiador. Pedro fez uma proposta para Marcos. Uma proposta que parecia um sonho. Ele o contratou para criar uma série de cursos online sobre história, com total liberdade criativa. O salário era 3 vezes mais do que ele recebia como professor. A princípio, Marcos ficou relutante. Ele não se via como um produtor de conteúdo. Ele era um professor, mas Pedro o incentivou, dizendo que a sua vocação era ensinar, e o formato era apenas um detalhe. Marcos aceitou o desafio. Ele se dedicou de corpo e alma ao projeto, com a mesma paixão que tinha por suas aulas. O primeiro curso que ele lançou, sobre as grandes civilizações, se tornou um sucesso estrondoso. A cada venda, a cada novo aluno, ele sentia que estava cumprindo o seu verdadeiro propósito. E o dinheiro? O dinheiro veio como uma consequência, não como um objetivo. Ele não só quitou suas dívidas, como investiu em um estúdio para a sua esposa, que tinha talento para artesanato. E juntos, eles prosperaram. Marcos entendeu que o seu problema não era a falta de fé, mas a falta de alinhamento. Ele estava orando por dinheiro, enquanto Deus estava tentando mostrar a ele o seu propósito. A prosperidade financeira, ele descobriu, não é a meta, mas a recompensa por caminhar no plano divino. O mistério da oração de 3 AM não é sobre a hora, é sobre a entrega, é sobre a vulnerabilidade, é sobre a coragem de silenciar o barulho do mundo e o barulho de seus próprios medos para ouvir o sussurro de Deus, que está sempre tentando te guiar para o seu verdadeiro destino. A inquietação na sua alma é o sinal, o chamado para que você acorde, se renda e esteja pronto para ouvir. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido? Se a história de Marcos te tocou, se você sente que precisa de um novo tipo de poder na sua vida, não é coincidência que você chegou até o final deste vídeo. Este é o seu chamado. Eu te convido a se juntar a nós. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe seu comentário abaixo. Eu confio no silêncio. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma nova esperança. Porque quando a gente compartilha a bênção, ela se multiplica. E eu te vejo no próximo vídeo.